Boa noite a todos. Alegria estar novamente juntos na live e continuando, né? Jesus muito antes de Jesus, que nós começamos na semana passada e que vamos dar continuidade na noite de hoje. E é sempre bom, tanta gente, Ana Paula, Beth, Fred, abraço a todos. É sempre bom a gente estar junto. E nós colocamos logo no início, aqui nos comentários, o nosso endereço no YouTube. Nós estamos deixando gravado todas as lives no Instagram e também no YouTube, Adilson Ferreira. Depois, no final, a gente cola de novo no comentário para que vocês tenham a possibilidade de acessar, tá? Seria muito bom se vocês prestigiassem a gente também no YouTube, tá? Vamos começar todo o trabalho com a prece. Então, fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos neste momento, falando a seu respeito. E quando falamos de você e procuramos entender a sua mensagem, Jesus, certamente o nosso coração fica tão mais sereno, tão mais em paz. E é isso que precisamos, para seguirmos nessa caminhada, com confiança, com alegria, com esperança. Então te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que novamente nos dá neste dia. Que assim seja, graças a Deus. A semana passada, nós começamos, então, Jesus, muito antes de Jesus, e hoje nós vamos fazer uma rápida pincelada daquilo que nós falamos na semana passada, porque se alguém que está chegando agora perdeu a semana passada, muito embora está gravado, tanto no Instagram como no YouTube, mas se quiser, né, a gente faz uma recapitulação daquilo que nós falamos. E nós falamos a respeito da necessidade de entendermos esse Jesus, porque esse Jesus é tão maior, tão grande, e a humanidade não o compreende. Nós falamos do imediatismo nos acontecimentos das coisas, nos dá essa impressão que está narrado na Bíblia, e nós sabemos que as coisas acontecem par e passo. A natureza não dá saltos. E esse Jesus acompanha a Terra desde o seu surgimento há 5 bilhões de anos. Isso é narrado, inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 1, quando ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo Jesus, desde o início da Terra, há 5 bilhões de anos. Isso também é narrado com uma beleza fantástica no livro A Caminho da Luz, psicografia de Emmanuel e o Chico Xavier. Nós vemos então a participação de Jesus, e no livro A Caminho da Luz tem um tópico em que Emmanuel, diz assim: na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Senhor Supremo do Universo. E dentre esses espíritos puros se encontra Jesus. Repetimos isso porque nós queremos responder a uma pergunta que nos foi feita. Percebemos aí, estava escrito, e na semana passada, perguntando se existem outros Cristos. E nós vamos responder. Jesus, então, faz parte dessa comunidade, e quando Jesus vem à Terra, no início da sua formação, obviamente ele permaneceu todo o tempo acompanhando os destinos da Terra, o surgimento da vida, o surgimento do homem. Então Jesus não saiu de cena. Para termos um entendimento das coisas acontecendo ao longo de um período, obviamente fica difícil a gente alcançar o período de 5 bilhões de anos, com a letra B. Então nós colocamos tudo, condensamos tudo num ano fictício para que nós entendêssemos o que vem acontecendo em cada período que as coisas acontecem. A Terra se desprende do Sol e começa a girar no espaço
até começar a dar início na formação da Terra. Nesse ano fictício, esse surgimento, esse início da Terra seria o primeiro segundo do dia 1º de janeiro desse ano fictício. E aí nós vemos narrado na Bíblia que Deus manda surgir a luz. Nós entendemos que a luz é no momento em que está o caos instalado na Terra, a Terra se formando, as partículas caindo, formando o solo da Terra, obviamente começa a surgir a luz, ou seja, o Sol começa a aparecer no solo da Terra. Outro tópico mencionado na Bíblia, em Gênesis, oceanos, que Deus diz, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E nós vemos que a ciência mostra que o início dos oceanos data de 3 bilhões e 600 milhões a 3 bilhões e 900 milhões de anos. Portanto, o surgimento dos oceanos nesse ano fictício acontece por volta do dia 20 de março. Jesus, desde toda essa época, auxiliando na formação da Terra, planejando com seus auxiliares a formação de tudo, até chegar o hóspede principal, que somos nós, os seres humanos. Mostra ainda que a vida se inicia nas águas, portanto, há cerca de 2 milhões e 500 mil anos, extremamente recente. Por isso que fizemos esse ano fictício, porque aí nos dá uma visão desse surgimento da vida, que começa nas águas. Isso acontece no último dia do ano, 31 de dezembro, às 19 horas e 30 minutos, quase que no final desse ano. E aí, A Caminho da Luz, o livro de Emmanuel, psicografado por Chico, fala a respeito do surgimento da vida, e que a vida se inicia nas águas. E aí nós vamos fazer uma relação com o diálogo entre Jesus e Nicodemos, há 2.000 anos atrás, que é extremamente recente. 2.000 anos é um instante. E quando Jesus fala para Nicodemos a respeito da necessidade de nascer de novo. E ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água é a origem da vida na terra. A água é a origem da vida material. Então Jesus estava dizendo a Nicodemos: é necessário que se nasça da água, ou seja, a matéria, e do Espírito, que é a nossa essência, A nossa essência habita nesse instante essa matéria carnal que nós estamos ocupando nesse instante. Portanto, para alcançarmos o reino dos céus, é necessário reencarnar, estar de novo na matéria, e a água é essa referência do surgimento da matéria, da vida na matéria. O homem surge dentro desse ano. O primeiro homem surge, portanto, no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 28 minutos e 30 segundos. Portanto, o primeiro homem surgiu há 300.000 anos atrás. Esse foi o primeiro homem. E nós falamos também que há cerca de 12.000 anos, uma constelação, um planeta de uma constelação chamada Cocheiro ou Capela, estava atingindo um estágio de perfeição fantástico, e que alguns daqueles habitantes não haviam acompanhado a evolução dos outros. Portanto, foram convidados a vir à Terra. E vindo à Terra, esses espíritos encarnam e formam 4 raças, que nós conhecemos como raças adâmicas, fazendo referência a Adão. E esses espíritos que vieram, trazendo lembrança de um orbe tão evoluído, tão bonito, que eles perderam a oportunidade de continuar lá, eles trazem para cá com a reminiscência da perda do paraíso. E isso fica gravado no coração deles, e depois, com o tempo, acaba também ficando gravada
essa alusão ao paraíso perdido na Bíblia. Né? Nós vemos lá Adão e Eva, a perda do paraíso, que não é daquela forma, mas era o sentimento daqueles que vieram de Capela para cá. Esses irmãos de Capela, nós falamos na semana passada, formaram 4 raças, mas nós nos fixamos nos egípcios e nos hebreus, que é o que nos interessa mais de perto. Eles formaram, esses enviados de Capela, formaram, portanto, a cúpula da civilização egípcia, com a característica de prática do bem, culto da verdade. Eram os que menos débito tinham, portanto, consigo mesmo, com a sua consciência. Traziam um desejo enorme de retornar à Capela. Entendiam o Deus único. Muito embora os egípcios se tornam politeístas, porque eles tiveram que atender ao anseio da grande massa. Portanto, aqueles que formavam a cúpula, que vieram de Capela, eles tinham o entendimento do Deus único, sim. Sabiam da intervenção dos espíritos no nosso meio, da pluralidade de existências e a sensação de humilhação que eles traziam, porque vieram de um local tão evoluído e caíram numa terra, num planeta tão primitivo. Eles traziam a sensação de terem diminuído, caído na sua qualidade. Nós sabemos que os espíritos não involuem, sempre evoluem. Mas eles, nesse sentimento de terem caído, de terem perdido o paraíso, eles desenvolvem a teoria da metempsicose, que seria o espírito humano poder retroceder e encarnar num animal, que isso não é possível. Deixaram as pirâmides como recordação para as civilizações futuras. Egito hoje, tivemos a oportunidade de conhecer por algumas vezes, é um país extremamente pobre, né? Por quê? Porque os evoluídos já voltaram para a Capela. Depois falamos do povo hebreu. Era aquele povo, a raça mais forte, mais homogênea, que acreditava na existência de um Deus único. Entretanto, era um povo extremamente orgulhoso e que, em razão disso, não conseguia ter um acesso, né, uma convivência, uma comunhão perfeita com os outros povos. Jesus sempre participando disso, sempre atuando, sempre intermediando os acontecimentos. Nós vemos Jesus entrando nas várias religiões antigas, né, portanto, lá do Oriente, e na Grécia, os filósofos. Nós vemos em Roma o desenvolvimento da família, e nós vamos falar sobre Jesus na época de Moisés. Nós vemos que Moisés foi criado como egípcio, muito embora ele fosse hebreu. E criado como egípcio, ele aprendeu tudo o que os egípcios conheciam. A cultura egípcia ele absorveu, a religião, né, egípcia ele também absorveu. Mas um detalhe, a cúpula não era politeísta, era monoteísta. Então, Moisés entendeu bem as coisas ligadas a um Deus único, ao Espírito. Realmente ele tinha um conhecimento fantástico, aprendeu demais. E nós falamos que os egípcios tinham um livro, muito antes até de Moisés, um livro conhecido como Livro dos Mortos. Muito embora o Livro dos Mortos datasse do Império Novo, do Egito, ou seja, do ano 1550 a.C. até 1160 a.C., esse livro, portanto, que teria sido escrito na época de Moisés, ele recolhia textos bem mais antigos, coisa bem mais antiga, e que vai nos mostrar a qualidade do entendimento do Egito antigo, das pessoas da cúpula egípcia antigamente. Ele recolhe, portanto, o Livro dos Mortos, conhecimentos que o egípcio trazia até de 1000 anos antes da época
de Moisés. Muito daquilo que foi colocado no livro dos mortos foi recolhido do livro das pirâmides, que acontecia no Império Antigo, 2700 a 2200 antes de Cristo, que era a época conhecida como época das pirâmides. Recolhia também entendimentos que continham no livro dos sarcófagos, do Império Médio, que ia do ano 2050 a.C. até 1710 a.C. E depois tudo foi juntado no livro dos mortos por volta do ano 1500 a.C., que é mais ou menos a época em que Moisés se encontrava lá no Egito. A ideia central desse livro é o respeito à verdade e à justiça. Já dá para ter uma ideia de quem eram os egípcios naquela época. Então, era a busca da melhor conduta moral. E Jesus presente. Jesus presente. Porque os acontecimentos surgiam para o povo egípcio através de inspirações, através de profetas. Aí vamos entender que profeta é apenas no povo hebreu? Não. Enviados do Cristo, enviados do Pai, aconteciam em todas as épocas e no povo egípcio, que com certeza sabia aproveitar bem a vinda desses emissários. Tá? Vamos dar uma paradinha de 2 minutinhos aqui e responder. Uma das perguntas que foi formulada por alguém que estava aqui nos acompanhando é se existia outros Cristos. Óbvio que existe, sim, existem muitos, infinitos Cristos, porque nós vemos na doutrina espírita que nós somos criados em todo o universo, todos os espíritos, na condição de simplicidade e ignorância, desconhecimento. E rumamos sempre na direção da evolução e chegaremos um dia a uma perfeição. Que perfeição? Relativa, absoluta, apenas o Pai. Então, todos nós vamos crescer, evoluir. Se somos criados em todo o universo, sempre haverão aqueles espíritos que foram criados há mais tempo e outros que foram criados há menos tempo. Vamos ver aqui, portanto, que dentro do entendimento da doutrina, quando chegamos a um estágio bem superior, isso vai acontecendo, nós começamos como espíritos ainda imperfeitos, tem lá uma série de classes, depois espíritos bons, tem mais 4 classes, para chegarmos à condição de espírito puro. Obviamente não existe nada demarcando a mudança de uma classe para outra, né? Por quê? Porque tudo é um processo. Se a gente perguntasse a cada um de vocês se recordam quando saíram da condição de infância e entraram na adolescência? Não, ninguém vai saber quando foi. Por quê? Porque as coisas foram acontecendo vagarosamente, né? Então, nós vamos ver que esses espíritos que atingem a condição de espírito puro, ele passa a trabalhar de uma forma tão bonita, tão presente em todos os orbes do universo, porque o Pai dá essa atribuição como um trabalho que eles têm a desenvolver em favor daqueles que ainda estão em condições bem inferiores. O termo português, né, na língua portuguesa, Messias, é uma transcrição do hebraico Mashiach, e que tem a sua origem no verbo hebraico machá. O significado básico é ungir. Da mesma forma que a Mashiach pode ser traduzido como o Messias, ou como o ungido, ou o escolhido, né? Esse é o Messias. Em grego, a palavra ungido é traduzida por Christos. Isso no grego. Então, Christos. E nesse sentido passou para o cristianismo e foi aplicado a Jesus Christos. Ou seja, o Jesus Messias. O Jesus evoluído, ungido, enviado por Deus. Então ele foi escolhido. E escolhido para exercer essa tarefa tão bonita.
Nós vamos ver também, eu fui pesquisar no livro Na Era do Espírito, escrito por Chico, e que ele também levantou essa questão, na época lá que ele teve uma dúvida, lá em 1972, por aí. E isso aqui são palavras do Chico. Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse, que Jesus seria o demiurgo, o intermediário de Deus, da Terra. E o demiurgo do sistema solar, portanto, abrange mais do que simplesmente a Terra, será então um demiurgo da mais alta potência construtora. Ou seja, alguém que estaria num nível moral, de evolução, acima de Jesus. Aí já dá a entender que são vários os Cristos. Então, Chico narra que ele queria saber, queria entender o que era isso. E Emmanuel disse, olha, Chico, é difícil, você não vai alcançar. E ele leva Chico a um transe mediúnico, e Chico vê a nossa galáxia, ele vai para outras, e ele não entendia nada. Ele falou, eu estou meio perdido, como se eu estivesse num foguete e me perdi no espaço. E aí no final ele diz assim, que ele queria voltar. Então, a minha cabeça ficou cansada, e eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora, e sentisse uma vontade louca de voltar e ser gente, e ficar outra vez no meu lugar, porque ele viu coisas grandiosas, maravilhosas, porque tudo está dentro da ordem divina, falou Chico. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus, lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. E Chico encerra assim, senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar um café quente. Eu não conseguia entender tal a maravilha que tinha. Portanto, Cristos, vários, infinitos, e Jesus é um deles, na escala que ele está hoje. Outra pergunta que foi feita também é a respeito de Jesus, e como que fica esse Jesus que veio nos salvar? Isso é fruto de um entendimento antigo nosso, aquele entendimento da perda do paraíso, aquele entendimento da queda, e nós nunca caímos, mas as religiões, ou a religião do passado, entendeu dessa forma, com todo respeito, e aí entende que Jesus vem para nos salvar. Mas eu perguntaria, salvar do quê? Eu nunca caí, a ponto de estar tão evoluído e ter perdido esse paraíso. Não, fui colocado no pé de uma escada, estou subindo, crescendo, evoluindo, e eu não preciso ser salvo. Não, eu preciso ser orientado, ajudado. Por quê? Porque eu tenho que me libertar. Libertar é diferente de salvar. Eu tenho que me libertar daquilo que me atrapalha, aquilo que atravanca a minha evolução. Eu tenho que me libertar do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, da minha ira. Eu tenho que me libertar. E Jesus, ele veio para cá não para nos salvar, mas para deixar as ferramentas necessárias para que nós, através do trabalho individual, possamos ir nos libertando de acordo com a nossa caminhada. Tá? Então foram duas perguntas feitas e respondemos. E vamos tocar um pouquinho adiante, porque ainda temos muita coisa para falar. Dentro do livro dos mortos, né, o morto, aquele egípcio que desencarnava, portanto, ele, passando para o outro lado, ele precisava ter, de acordo com o livro dos mortos, a possibilidade de fazer 42 afirmações. 42 afirmações. Para que ele pudesse entrar na sala de Osíris, que era um deus, e onde o seu coração seria pesado, colocado numa balança, em 2 pratos. Isso era conhecido como confissão negativa. Nesses pratos
era colocado de um lado o coração do morto, e no outro prato era colocado uma pena. Pena da deusa Maat, é a deusa da justiça. E ali, naquele momento, ele ia ser apurado o que ele fez com aquele coração. Então ele precisaria responder 42 perguntas e afirmar, de uma forma que ele pudesse ter certeza que ele passou da melhor forma pela caminhada terrena. Nós tiramos dessas 42 afirmações algumas. Olha o que ele tinha que perguntar a si mesmo no momento de pesar o seu coração com uma pena, para ver se ele tinha tido uma vida leve, tranquila. Ele teria que perguntar ou responder: eu não cometi pecados, eu não roubei, eu não dormi com o marido de uma mulher ou com a mulher de um marido, eu não realizei julgamentos precipitados. Era esse espírito respondendo para ele mesmo, para ver se a caminhada dele tinha sido boa. Eu não cometi falsidade, eu não aumentei minhas riquezas, exceto por meio dos meus próprios recursos. Eu não agi com violência, eu não matei seres humanos, eu não amaldiçoei, eu não fiz o mal, eu não agi com luxúria, eu não amaldiçoei ninguém, eu não poluí a mim mesmo, eu não me fiz de surdo ao ouvir palavras de justiça e de verdade, eu não fiz ninguém chorar, eu não forniquei, eu não destruí meu coração, eu não cometi pecados e não procedi mal. Isso, o espírito do egípcio tinha que dizer a si mesmo, para ter certeza que ele estaria em condições de, nesse prato, seu coração estar tão leve que ele pudesse alcançar o seu paraíso. Obviamente, isso que foi perguntado, será que Jesus já não estava trabalhando no coração dessas pessoas? Muito antes, séculos antes, milênios antes, para que essas pessoas se preocupassem com a conduta moral delas mesmas, quando o mundo ainda era tão pesado, tão violento. Os egípcios não. Então, nós podemos entender que era Jesus presente com seus emissários, não só ele, com seus emissários por todo o tempo. E essas perguntas sugeriram a vocês alguma coisa? Por acaso não pensaram em uma outra situação? Moisés que viveu com o povo egípcio, que teve contato com o livro dos mortos, que viveu, portanto, uma boa fase da sua vida acompanhando isso tudo, obviamente absorveu todo esse aprendizado. E Moisés ainda era um médium extraordinário. Mas Moisés teve que deixar o Egito. Talvez não se recordem exatamente como é que aconteceu. Moisés, que levou uma vida como egípcio, chegou a uma determinada situação em que ele vê um hebreu sendo agredido por um egípcio. E ele reage e mata o egípcio e teve que fugir, teve que ir embora. E Moisés toma conhecimento, portanto, que ele também era ter um contato com aquele que ele entendeu ser Deus, e que esse, entre aspas, Deus, pede a ele que liberte o povo hebreu das garras dos egípcios, né? E aí, ele, para libertar, esse Deus fala a respeito de pragas que iriam acontecer e que deixariam o faraó preocupado e que libertaria o seu povo. Mas essas pragas, vamos esquecer o imediatismo, aquilo que está na Bíblia. Aparece uma nuvem de gafanhoto, agora tira a nuvem de gafanhoto. Não é assim, não pode ser, né? A natureza está toda organizada. Então, essas pragas podem ter durado até mesmo alguns anos, vários anos, não se sabe exatamente como. A cada praga que surgia, o faraó decidia libertar o povo hebreu. Mas, passada a praga, ou seja, levou algum tempo, ele voltava atrás e novamente mantinha o povo hebreu cativo. Então dá a entender que
Essas pragas demoraram realmente alguns anos. O local onde era a capital do Egito naquela época não era Cairo, portanto, há 3.500 anos atrás, era uma cidade chamada Pi-Ramsés. Pi-Ramsés. Essa cidade ficava localizada no delta do rio Nilo, quando o rio Nilo desemboca no mar Mediterrâneo. E ali, naquele local, especialistas, a ciência agora verificando, né, ela verifica que naquela região aconteceu, e naquela época, mais ou menos, 3.500 anos atrás, uma cadeia de fenômenos naturais, que provocaram uma série de mudanças naquela região. Delta do rio Nilo, quando ele desemboca no mar Mediterrâneo. E essas mudanças que aconteceram, mudanças climatológicas e desastres naturais. Esses cientistas, então, entenderam que foi a partir desses eventos que aquela região passou a ser desabitada. Pi-Ramsés deixa de existir praticamente há 3.000 e poucos anos atrás, e provavelmente em razão dessas pragas que aconteceram. Eles, os cientistas, analisaram as rochas de Pi-Ramsés, naquela região, em algumas cavernas dali, e revelou que aconteceu dramática alteração climática ali, no final do reinado de Ramsés II. A região deixa de ser uma região úmida e quente para ser um período de seca, com consequências extremamente sérias para a região. Vamos ver. As águas do rio Nilo, essa é a primeira praga, tingem-se de sangue e os peixes morrem. E aí a ciência explicando, né, dizendo que é uma grande possibilidade isso aí. Com o aumento das temperaturas, a falta de chuva, portanto, alterando as características do Nilo, que passa a ser um rio de fluxo, rapidez da água, mais lento e mais barrento. E era um ambiente propício à proliferação de uma alga, de micro-organismos. E ali teria surgido uma alga com o nome de Oscillatoria rubescens. E ali ela se multiplica rapidamente, porque a água era quente e pouco movimentada. E, ao morrer, essas algas tornam a água avermelhada, né? E se encaixa com essa descrição. De repente, a água do rio Nilo fica avermelhada. Então, eram as algas que morriam. Logo em seguida, a segunda praga. Rãs cobrem a terra. Que terra? Aquela terra ali, aquela região. Piolhos, a terceira. Piolhos atormentam homens e animais. Quarta praga. Moscas escurecem o ar e atacam homens e animais. Quinta praga. A morte dos animais. Sexta praga. Pústulas cobrem homens e animais. Vamos ver o que houve. Tudo indica que tinha ocorrido isso. A presença da alga, né, que por sua vez teria dado origem à segunda, à terceira, à quarta, quinta e sexta. Ou seja, a água deixou de ter condições de vida. E de repente nós vamos ver que rãs e sapos saem da água, porque não tem condição. E ao sair, nós vamos ver que depois há um desequilíbrio brutal na natureza. E aí nós vamos ver que começam a surgir o inseto. Por quê? Porque já não existe mais a rã, o sapo, não existe o predador, e portanto tudo começa a se proliferar. Vamos entender, obviamente, que isso foi ao longo de um bom período, né? Então deixa de existir o sapo, a rã, começa a proliferar os insetos, a mosca, enfim, e isso vai atingindo os animais e os seres humanos. E a população, obviamente, adoece. Tudo é uma consequência, né, natural. Obviamente que isso não acontece num instante, interrompe, acontece outro. Um é consequência
do outro. Vamos para a sétima, oitava e nona praga. A sétima é: chuva de granizo destrói plantações. A oitava: nuvem de gafanhotos ataca plantações. E nona: escuridão encobre o sol por 3 dias. Olha a explicação. A ciência comprovando isso tudo. Próximo nessa época das pragas, acontece uma erupção extraordinária, como talvez nunca se viu na Terra, de um vulcão chamado Thera. Ele ficava em uma das ilhas do arquipélago de Santorini, que fica ao norte da ilha de Creta, ali no mar Mediterrâneo. Coisa de 700 quilômetros de Pi-Ramsés. E ali resulta uma emissão de bilhões de toneladas de cinza na atmosfera. Essas partículas teriam sido as responsáveis pelas terríveis tempestades de granizo que teriam caído sobre o Egito e por anomalias climáticas que teriam resultado em precipitações mais constantes, criando um ambiente propício para a chegada de gafanhotos. Além disso, continuam os cientistas, a presença de cinzas na atmosfera também pode ter bloqueado a luz do sol, explicando a nona praga, ou seja, os 3 dias de treva. Portanto, as partículas estavam no ar, na atmosfera, e encobriam a visibilidade do sol. Embora não existam vulcões no Egito, os cientistas afirmam, eles encontraram rochas de origem vulcânica durante escavações lá no Egito. E análises realizadas nas amostras apontaram que a lava era proveniente do Thera, lá em Santorini, e ficava, portanto, a 700 quilômetros daquele local. É fantasia? A ciência está aí para mostrar, né? A ciência não tem tendência, ela vai buscar. Vamos recordar que em 2010, um vulcão em muito menores proporções, localizado na Islândia, 2010, 10 anos atrás. Ele entrou em erupção e atrapalhou o tráfego aéreo em toda a Europa por vários dias, a mais de 2.000 quilômetros. Olha que coisa, a mais de 2.000 quilômetros. Bom, vamos para a última praga. Essa aqui é um pouquinho mais complicada de entender, de aceitar. Seriam os primogênitos morrendo. Então, a explicação se baseia na erupção do Thera, lá em uma das ilhas do arquipélago de Santorini, e que provocou abalos sísmicos, e que, com esses abalos, acabou permitindo a formação de um lençol venenoso, gases, que ficou na parte baixa e que chegou até a região do Egito, e que ali ele teria atingido as pessoas que dormiam em locais mais baixos, e que no caso dos egípcios seriam os primogênitos, que dormiam nos aposentos mais próximos do chão. Essa fica um pouquinho mais complicada, a ciência acho que não encontrou uma explicação muito plausível, mas de qualquer forma deve existir uma explicação correta. Mas nós vemos que praticamente todas as pragas, uma traz a outra, a reboque. Portanto, não é nada maravilhoso, não é nada de Deus mandando uma praga agora, uma daqui 5 minutos, outra daqui 10 minutos, ou seja, as coisas acontecem de uma forma natural. Vamos ver que, conseguindo a libertação nessa última praga, a morte dos primogênitos, dentre eles morre o filho do próprio Ramsés, então Moisés consegue a libertação daquele povo. E ele começa a caminhar em direção à terra prometida. Todo o povo liderado pelo grande Moisés. E será que Deus entregou a tábua dos mandamentos a Moisés? Na doutrina, nós sabemos que Deus
é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. E entendamos como quisermos. Um conjunto de leis, uma força cósmica, não importa. E ele é justo, ele é maravilhoso, ele é bondoso. Essa força é maravilhosa porque nos dá a oportunidade por igual a todos nós. Se hoje nós caminhamos com diferenças em qualidades, oportunidades, tudo isso é fruto de um passado nosso, que estamos ajustando hoje. Mas esse Pai oferece a todos nós, desde o início, a possibilidade de chegarmos todos ao mesmo ponto. Obviamente, a caminhada é nossa. Ele nos dá a oportunidade, mas quem tem que se mexer somos nós. Mas quem teria entregue, portanto, a Moisés essas tábuas? Quem entregou? Eu vou ler um trecho, e Moisés atribuiu a Deus, porque ele não compreendia. Eu vou ler um trecho que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 46 e 47. Palavras de Jesus. E ele diz assim: porque se vós cresceis em Moisés, Moisés que viveu há 3.500 anos atrás, e esse Jesus que vem desde o início da terra, encarnou na terra apenas há 2.000 anos atrás. Portanto, Moisés não conheceu Jesus. Moisés esteve 1.500 anos antes na terra. Então, Jesus disse: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque era de mim que ele falava. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isso são palavras de Jesus. Mas Moisés, que viveu muito antes de Jesus, não conheceu Jesus. Como que ele falava de Jesus? Ele falava de Jeová. Jeová. Ele sempre falou de Jeová. Nunca falou de Jesus porque não conheceu Jesus. Jesus veio 1.500 anos para cá, para frente. Então, Jeová ou Iavé. O nome de Jesus, os estudiosos, e dentre eles eu coloco logo em primeiro lugar o nosso querido professor Severino Celestino da Silva, fantástico, e diz que Jesus, no hebraico, é Yeshua. Jesus, Yeshua. Né? E que significa Jeová salva. Jeová salva. Então, a entrega dessas tábuas a Moisés teria ocorrido nesse ano fictício, teria ocorrido no dia 31 de dezembro, portanto, tão recente, mas tão recente, às 23 horas, 59 minutos e 37 segundos. Faltavam apenas 23 segundos para que esse ano fictício se acabasse. E esse Jesus, que lá no primeiro segundo do dia 1 de janeiro, já construía a terra, elaborava tudo. Será que, quando chegou no dia 31 de dezembro, na hora de entregar a tábua dos mandamentos, materializar a tábua e colocar nas mãos de Moisés, será que esse Jesus teria dito: não tenho condição? Não tenho competência? Era só um carteiro entregando ali, mas Jesus não teria condição, depois de trabalhar na formação de toda a terra, da formação de todos os seres vivos, e que agora precisava deixar um código moral na mão de Moisés. Jesus não teria competência para isso? É absurdo pensar que não. Não tem competência. Obviamente que tem. E obviamente que é perfeitamente possível entender, e esse é entendimento meu, né, que aquele ser que entregou as tábuas nas mãos de Moisés, e que Moisés entendeu como Deus, Jeová, para mim, no meu entendimento, é o mesmo Espírito que esteve há 2.000 anos atrás como Jesus. É entendimento meu. Não precisam aceitar, entender. Eu busquei e eu fiz essa convicção dentro de mim. Então,
o Espírito que entrega a tábua para mim é aquele que veio depois, 1500 anos depois, como Jesus. E aí, ele deixa a tábua dos mandamentos. Mais um pouquinho a gente encerra para não invadir muito, para não cansar demais vocês. Nós vamos ler agora os 10 mandamentos. Recordam-se do livro dos mortos, lá atrás, bem lá atrás, né? 2000 anos, ou 1000 anos antes disso aí, do episódio com Moisés, 1000 anos antes. E os egípcios já sabiam, já conheciam muita coisa. Quem passou para eles? Jesus, os seus enviados, que foram ensinando aquele povo egípcio. Era um povo que amava a bondade, era um povo de uma condição moral tão diferenciada, e que agora, nas mãos de Moisés, a tábua dos 10 mandamentos diz: 1. Não terás outros deuses diante de mim. E nós vamos ver que essa tábua está carregada de nãos. 2. Não farás para ti imagem esculpida. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É preciso respeitar. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. Não. Tem um não na frente. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Moisés recebe aquilo. E aí, confrontando com aquilo que ele havia aprendido com o livro dos mortos, lá no Egito, eu pergunto, o que ele recebe agora, desse espírito grandioso, que no meu entender já estava lá com os egípcios, era novidade para Moisés? Não, não era novidade. Não era novidade. Era novidade talvez para o restante do povo. Para Moisés, não, porque ele havia sido criado junto dos egípcios. Era necessário que Moisés carregasse esse entendimento que ele já tinha e que colocasse à disposição do seu povo, que o seu povo pudesse entender. Aqueles egípcios, lá, a cúpula, já entendia, mas o povo hebreu precisava entender. Acreditava num Deus único, o povo hebreu, mas precisava ter uma visão melhor, mais completa e crescer, evoluir. Era necessário, porém, que Moisés colocasse as suas próprias leis, porque o povo judeu, será que observaria tão somente os 10 mandamentos? Será que ele teria esse entendimento dos 10 mandamentos pela própria consciência, ou ele precisaria sentir medo se ele não observasse os 10 mandamentos? Ele precisaria ter medo, porque a sua consciência ainda não lhe dava a capacidade de seguir de uma forma mais serena, mais tranquila. Nós vamos colocar de novo aqui o nosso endereço do YouTube e vamos pedir àqueles que quiserem nos acompanhar e divulgar, né? As nossas lives estão sendo colocadas tanto no Instagram como também no YouTube. Então nós vamos aqui colocar. Vamos ver se dá certo aqui. Tá. Esse é o nosso endereço no YouTube. Se vocês puderem entrar e se inscrever, a gente agradece. Vamos então encerrando e pedindo a gentileza de fecharem os olhos. Nós vamos fazer uma prece. Então,
agradecemos a Jesus, o nosso Mestre Maior, pela oportunidade que nos dá de entendermos a grandeza da sua caminhada pela terra. E quando eu compreendo a grandeza dessa caminhada, Jesus, você que já era tão grande, tão enorme, tão infinito no meu coração, consegue ser ainda mais, muito mais, porque eu percebo em tudo, em todas as ocasiões, a tua presença com um amor tão grande, com carinho enorme por todos nós, a humanidade que vive na terra, a humanidade que está em torno da terra. Então te pedimos, Jesus, que esteja conosco sempre, que cada um de nós que compreenda melhor essa tua caminhada e que não se esqueça de perceber que você está sempre ao lado de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Cuide dessa terra. Pacifique os corações que nesse momento choram pela partida de um ente amado, que estão tristes, talvez sem esperanças, porque não conseguem enxergar a saída. A saída é você, Jesus. A saída é o consolo que você nos traz. A saída é o nosso entendimento que estamos aqui na terra, de passagem, momentos breves, e que em algum momento retornaremos. A saída é compreendermos que a nossa casa, que é o outro lado, é o local mais lindo e que nos aguarda, e que em algum momento retornaremos. A saída é cada um de nós trabalharmos sempre para a melhoria de si mesmo, para a sua própria evolução, e nunca esquecer que não pode haver evolução, subir essa escada da evolução, se alguém no degrau de cima, me estendendo a mão para que eu suba, eu me esquecer de oferecer a outra mão para trazer aquele que ainda está num degrau abaixo do meu. Obrigado, Jesus, por tanto entendimento que você nos oferece. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos vocês, Regina Vilela, Lulinda, Lourdes, todos vocês que estiveram conosco, a gente extremamente feliz em saber da presença de todos vocês. E que na semana que vem estejamos novamente juntos, se cuidando sempre e encerrando sempre com aquilo, né? Jesus no coração e álcool gel na mão. Um forte abraço, muito obrigado pela amizade, pelo carinho de vocês, e vamos seguindo, né? Vamos tentando aprender, porque em cada live eu também vou aprendendo cada vez mais, tá bom? Forte abraço e todos fiquem com Deus.